Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Eles por Ela, que é desenvolvido pela Eleve Mais, uma escola de gestão para médias e pequenas empresas. E hoje nós estamos aqui nesse restaurante belíssimo, que é o Divina Gula, e que eu amo como mãe trazer meu pequeno para brincar naquele parquinho maravilhoso, e recebendo também duas pessoas que são ótimas e super especialistas naquilo que eles fazem. O estreante de hoje, Lucas Sorgato, que é economista, especialista em finanças e especialista principalmente da Eleve Mais. Ele vai ajudar a levar o seu negócio para outro patamar. E também Adriano César, que é administrador, especialista em processos e pessoas. E são duas coisas que a gente realmente precisa dar um super valor e uma importância muito grande dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, o nosso assunto aqui hoje são duas coisas que eu realmente amo: dinheiro e pessoas. Opa! Adoro. Não necessariamente nessa ordem, Não né? necessariamente nessa ordem, né? Essa ordem tava boa, pô. Dinheiro, Sim, pessoas. tá Tava certo, ótima essa ordem, certo, pô. tá bom, concordo. Eu sou Flávia Iese, sou jornalista, assessora de imprensa, empresária, tenho uma agência de comunicação que tem como especialidade o marketing de conteúdo. Ou seja, nós temos uma expertise em assessoria de imprensa e gestão de conteúdo digital. Se você está interessado, eu posso te ajudar. Sempre o pitch, né? Para poder realmente Né? Pra fazer poder o negócio andar. pra rolar o dinheiro, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Né? É sempre importante. E nós referendamos, né? E mais do que isso, por voltar no currículo também, mentorada da Eleve, né? Só para fechar isso. Maravilha, que é um negócio aí Isso aí faz sensacional. o negócio levar. Eu vou começar falando sobre dinheiro. Maravilha. Opa! Lucas, uma das maiores preocupações, uma das maiores, eu vou colocar assim, dificuldades para quem está abrindo empresa, para quem está já na metade, vou colocar assim, já tem uns 4, 5 anos do seu negócio, como empresário, como empreendedor, é o Prolabore. Como é que você pode elaborar, como é que você pode tirar o seu Prolabore sem sufocar a empresa? Olha, Flávia, aí é um questionamento muito importante e muito interessante. Tá? Veja bem, primeiro você tem que saber qual a sua necessidade pessoal de recursos. Tá? Cada pessoa tem uma determinada necessidade para manter o seu padrão e a sua qualidade de vida até aquele momento. Tá? Então isso daqui é muito importante primeiro para a gente poder pensar e para a gente poder definir. Com base nisso, você vai olhar a sua empresa. Quanto que minha empresa está faturando? Olha, minha empresa está faturando, Lucas, 20, 30, 50, 100 mil reais por mês. Tá, isso é o faturamento dela. Ela tem que pagar primeiro todos os custos de produção para ela atingir esse faturamento. Ela tem que comprar mercadoria para revender, ela tem que comprar mercadoria para poder produzir. Né? A gente está aqui no restaurante, tem que comprar os insumos para poder fazer o prato, tem que pagar meus impostos, tem que pagar meus colaboradores, tem que pagar as partes acessórias envolvidas, contabilidade, jurídico, internet, energia e por aí vai. Todos Tá? os custos operacionais, Exato. administrativos. Então, assim, muitas vezes você pensa, eita, faturei 100 mil, e escuta alguns mantras do mercado dizendo o seguinte: olha, você pode tirar 10% do seu faturamento. E aí ele pensa, se eu estou faturando 100 mil, é lógico que eu posso tirar 10 mil reais para ser meu Prolabore. Não, não é lógico. Não é lógico. Né? Você tem que entender primeiro qual é a situação do seu empreendimento. Pode ser que ele não deixe 10 mil reais. Pode ser que ele só deixe disponível para você 8 mil, 7 mil, 6 mil. Pode ser que ele deixe os 10, mas e você não vai reinvestir nada no seu negócio? Você não vai guardar nenhum capital para um momento de crise? Você não vai comprar nenhum equipamento novo? Né? Eita, Lucas, está me deixando 20 mil e eu preciso só de 10. Quer dizer que eu posso pegar esses 10? Já está melhor. Uhum. Né? Já está mais sensato você fazer isso. Então, a primeira coisa é, você não pode seguir determinados mantras que existem por aí dizendo que é aquele percentual. Você tem que entender o que é o seu negócio. E cada negócio é um negócio Cada específico, negócio né? é um negócio. Não existe regra Lucas, única, né? restaurante dizem que a margem é de 25%. Depende. Depende do restaurante, depende da localização, depende do público, depende do preço, depende do valor. Não é assim. Tá? Então, primeiro é entender o negócio e aí sim, você vai ver quanto que sobra e vai adaptar ele à sua qualidade de vida. Pode crescer lá na frente e gastar mais? Fato, pode, nenhum problema. Mas de início é mais difícil. Dentro dessa linha de pensamento, a gente tem não só o Prolabore, mas tem também a questão da remuneração dos colaboradores. E
Acredito que principalmente na área de serviço, isso é uma dificuldade de você estabelecer um valor específico para poder remunerar aquela pessoa, sem você entender se está pagando muito pouco ou se está pagando a mais do que o mercado. Vai depender da demanda, né? A maioria hoje dos serviços eles são prestados de forma como PJ. Como estabelecer, Adriana, isso aí? Como é que eu posso analisar dentro ali das pessoas ali, de acordo com os seus talentos, de acordo com os seus serviços, qual o valor do trabalho dela? É bem desafiador fazer esse cálculo, né, Flavinha? Porque, como você bem falou, tem as referências do mercado e tem, de fato, o quanto cada profissional é capaz de entregar e gerar para o seu negócio. Então, esse equilíbrio é o X da questão, tá? Sem dúvida alguma, fazer uma boa pesquisa de mercado, ver o quanto você está além ou aquém do mercado é um referencial, mas não deve ser o determinante. O determinante principal é o quanto, de fato, esse colaborador, primeiro, a capacidade produtiva dele, um grau de entrega e o quanto ele está agregando valor para o seu negócio, tá? Então, não é uma commodity, né? Não é uma coisa que você precifica simplesmente com uma tabela de preços de mercado. Vou ali, não vou pagar isso aqui não. Pode ser até, inclusive, até menos, né? Então, vai muito da análise um a um e daquilo que o colaborador está entregando diariamente ali, ou mensalmente ali dentro do seu negócio. Inclusive, uma coisa importante que a gente está falando especialmente em termos, por exemplo, de salário fixo, né? Que é um tipo de remuneração. Mas tem um variável, que aí é onde entra, né, Lucas, o diferencial de cada um. E deve na linha da meritocracia, tá? Então, quanto mais você... E aí tem uma ferramenta que a gente utiliza na imersão, né, na mentoria, que é o acordo de resultados, onde você estabelece metas individuais e, a partir dessas metas individuais, você pode criar uma política de remuneração variável suportada pelo financeiro. Isso é uma coisa importante porque tem muitas empresas que criam regras, teoricamente, muito boas, né, mirabolantes até em alguns casos, mas que se não tiver caixa, não adianta. Tá? Tudo é determinado pelo caixa. É que vai muito daquilo que a gente falou, né? A pessoa fica olhando, não, o mercado tá... Peraí, bicho, mas é a minha empresa, é diferente, né? Exatamente, tá? Então, assim, claro, tem boas práticas de gestão no mercado, em grandes empresas tem, nem sempre é possível fazer uma participação nos lucros ou nos resultados, tá? Então, isso tem que ser analisado caso a caso, novamente, tudo começa por uma análise financeira e corrobora com a entrega dos resultados, né, feitos por cada um dos colaboradores. Pois bem, dentro dessa questão da entrega, desse cálculo, na verdade, onde a gente consegue ali somatizar demanda, talento e tudo mais, eu acho que uma das maiores dificuldades, e aí eu vou colocar a minha, por exemplo, dificuldade como gestora de uma agência de comunicação, seria a retenção de talentos, né? Às vezes a impressão que dá é que as pessoas, que esses profissionais, eles, por vezes, pouco se preocupam em se qualificar, né? Principalmente quando a gente fala sobre social media. Parece que alguém sabe editar um vídeo e tá ok. Se acha, né? Exatamente, quando a gente sabe que na verdade não é assim. Precisa de um planejamento, precisa de um estudo sobre determinada área, sobre determinado profissional, e assim vai para poder construir ali uma comunicação onde ela seja realmente relevante. Mas, às vezes, os profissionais, eles parecem que fazem cálculo de padaria. Ali paga R$ 100 a mais, sim. Então eu vou para lá. Como é que o empreendedor, como é que uma agência de comunicação, aí falando sobre o meu caso mesmo, consegue reter esses talentos? Então, a primeira coisa é a geração de um ambiente de trabalho minimamente agradável que faça com que ele repense 10.000 vezes em sair dessa empresa por R$ 100 a mais. Porque senão, se o tempo todo for a questão puramente financeira, vira uma relação mercenária, né? E isso por um lado, e pequena por parte do funcionário no curto prazo, porque ele está só olhando ali, né, no curto prazo. Então, eu costumo dizer, Flavinha, que é um duplo movimento. Por um lado, eu tenho que ter como colaborador a consciência e a resiliência de entregar a mais, entendendo que se eu entregar a mais, aí volta para aquilo que a gente conversava agora há pouco. Eu vou retornar parte daquele resultado, né, para mim, enquanto empresa tendo a política para isso. Então, além da questão financeira, que é um ponto, a questão do ambiente de trabalho, que é o outro, o quão desafiador, o quanto aquele estar ali agrega na sua carreira ou não. Não é simplesmente um apertador de botões, mas é alguém que desenvolve ideias, desenvolve projetos. Então, novamente, vai muito do clima organizacional que você, como gestora, como empresário, vai desafiar, e aí é uma coisa individual, não é uma coisa generalizada. O Lucas ele é motivado por um determinado jeito, um determinado funcionamento, por determinadas coisas, segundo as competências e habilidades dele, e assim sucessivamente com cada um dos colaboradores. Então, a junção
de boas práticas de gestão por parte do empresário, juntamente com uma maturidade dessa geração que está hoje aqui, que às vezes quer de uma forma mais intempestiva, mais rápida, não quer esperar, mas ela também tem que fazer o papel dela, né? E aí, para fechar, Flavinha, eu sempre digo, inclusive em aulas, né, com os meus alunos, que o que é gestão de pessoas? No fundo, é conciliar os interesses das empresas com os interesses dos funcionários. Ambos os interesses são legítimos, entendendo que, obviamente, há uma hierarquia. Se não houver empresa, não há funcionários. Então, eu tenho que, né, de alguma forma, priorizar, obviamente, os interesses da empresa para que ela seja longeva no longo prazo. Apesar de eu estar comandando a conversa, na realidade eu vim mais para aprender do que para qualquer outra coisa. Então, dentro do meu negócio, eu sempre penso numa questão mais colaborativa, né? Um ajudando o outro, e eu sempre coloco que quando a empresa cresce, quem está dentro também cresce junto. Eu acho que isso é uma das formas que eu tenho conseguido, na verdade, reter a equipe que eu tenho, o que é uma dificuldade muito grande. Já foi uma pedra no meu sapato muito grande. E aí surgiu a ideia de ter uma divisão de lucros com os colaboradores. Lucas, pequenas e médias empresas conseguem fazer isso, adotar esse tipo de política na empresa? Consegue, consegue. A ideia da divisão de lucros é algo muito interessante, tá? Por quê? Porque essa divisão de lucros, ela traz de fato o colaborador para aquele senso de pertencimento na empresa. Olha, eu estou sendo remunerado mensalmente, como é para acontecer com o sócio também, que ele recebe o prolabore dele mensal. Então, assim, ambos são remunerados mensalmente, o sócio e o colaborador. E ao longo de 6 meses ou 12 meses, pode ser feita uma distribuição de lucros para o sócio e também para toda a equipe. A título de A reconhecimento, título de inclusive, exatamente né, em isso. Olha, meritocracia, né? nesse período aqui de tempo, nós executamos X projetos, X ações, vocês venderam isso, 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 a gente produziu isso, isso, isso. As falhas foram pequenas, resultou, né, no final das No contas, ganho. neste lucro daqui. A empresa irá então distribuir esse lucro de uma forma bonificada de meio salário a mais, de um salário a mais para todo mundo, de um valor fixo, R$ 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, né? E isso, o funcionário ele fica extremamente satisfeito porque o senso de participação ele começa a aumentar. Poxa, essa empresa daqui é bacana porque no final do ano está distribuindo para todo mundo. Então, vou me dedicar mais a ela. Vou produzir mais, vou buscar trazer alguma inovação para ela, porque isso aí vai ajudar no resultado, que eu sei que se for positivo, lá no final do ano, isso será revertido para a equipe como um todo. Então, é uma política muito bacana, tá? Qual é a grande questão que muitas vezes trava aí, Adriano? É o empresário, no final do ano, pega todo esse lucro ou coloca 100% para ele, tá? E aí a equipe fica em segundo plano. E quando a empresa é pequena, média, e as necessidades humanas elas são crescentes e limitadas, então o empresário ele, muitas vezes tenta primeiro se satisfazer. E aí ele diz que não consegue distribuir o lucro. Mas será que não consegue? Não precisa distribuir 100%, até porque Nem você tem deve, que né? investir na Claro, empresa, sem dúvida. né? Você tem que deixar o seu caixa lá para o empreendimento crescer. Mas uma certa parte eu acho que é muito importante, sim, interessante, Flávia. E só para complementar, Flavinha, a questão da regra, né? O combinado não sai caro, já diz, né, o bom ditado. Então, se eu estabeleço a regra desde o início e permito que ao longo do ano eu venha acompanhando isso, chega no final a consequência. Está tudo Exato. às claras, a transparência. Primeiro, eu só posso distribuir se tiver caixa. E É. segundo, como é que vai se dar essa distribuição? A regra está combinada lá desde o início. Lá Tá? atrás. Então, é isso, o combinado não sai caro e, novamente, e aí a questão da distribuição dos resultados é uma forma de reconhecimento, que é reconhecimento financeiro. Existem outras também formas de reconhecimento ao longo da jornada que devem ser implementadas para que eu retenha essa pessoa. E aí eu volto para a sua pergunta, que ela é muito importante, e eu lembrei, Flavinho, hoje 11 em cada 10 empresários reclamam da questão da falta né, de qualidade em mão de obra. Então já está difícil você atrair pessoas para sua empresa. Certamente ela não vai chegar na qualidade que você deseja. Então é papel seu fazer o desenvolvimento dela em serviço. Segundo ponto, uma vez que eu capto, retenho, eu desenvolvo,
aí sim vem a estratégia, uma cereja do bolo de reconhecimento, tá? Em alguns casos, levando até, eventualmente, a participação na sociedade, que a gente não chegou nesse detalhe. Tem algumas empresas que vão até além do financeiro e cria critérios. Olha, se até um dia você quiser se tornar um sócio minoritário aqui da minha empresa, né, que é uma forma até mais elevada e mais Exato, genuína de de você, você. olha, vem para cá, uma forma de reter, né, parte da sociedade, você já também distribui ali uma cota, enfim, tudo novamente com base em critérios claros e transparentes definidos no início da jornada. Ainda nesse assunto de retenção, a gente tem um quesito aí que é até temida, a famosa geração Z. Sim. Mas aí eu queria saber, Adriano, ela é temida ou o empresário ainda não soube lidar com ela? Sim, mais para a segunda alternativa, digamos assim, né. Vamos lá, assim, um dos grandes desafios, quando a gente fala de gestão de pessoas, eu até também falo isso muito em palestras, em aula, enfim, etcétera, você não precisa necessariamente gostar de gente, né. É um clássico, todo mundo fala: "Ah, você tem que gostar", você não precisa gostar de gente, né, você precisa saber lidar com gente, que é bem diferente, tá. Então saber lidar com gente passa por saber lidar por geração. Essa geração tem determinadas características, assim como a nossa geração lá atrás também teve características e era caracterizada como a geração Z da época, segundo os referenciais da ocasião. Sempre vai ter essa questão geracional, ela é indelével, digamos assim. Então, a grande questão é, como é que eu preciso entender um pouco dessa geração de um lado e fazer com que quais são os mecanismos que eu posso implementar para que ela de fato se sinta estimulada, por um lado. E, novamente, por outro lado, essa própria geração ela também tem que ter a paciência e a resiliência de que as coisas não se constroem do dia para a noite, né? Como uma árvore, por exemplo, você pode botar o adubo que você fizer, ela vai ter o tempo dela de crescimento. Então, não adianta uma geração que está chegando ansiosa, né, em todos os sentidos, querer, não vai. Então, a gente tem que deixar claro isso de parte a parte. Novamente, o combinado não sai caro. Uma das coisas que a gente sempre prega é que toda chegada de um novo funcionário, Flavinha, ou é um problema ou é uma solução que você contrata. Não tem meio termo. Claro que a gente espera que seja a solução. Boa parte dessa solução ela vai se dar em consequência da sua postura como empresário desde o início, desde o primeiro dia. Senta aqui, vamos conversar. Eu te contratei com determinada finalidade, essas são suas atribuições, esse é o resultado que eu espero de você. Tá claro? Tá. E é claro que não é uma conversa única, são várias conversas no caminho para que eu vá ali ajustando, moldando e de fato a gente haja uma relação, como qualquer relação interpessoal, duradoura. Tudo vai de um bom diálogo. Mas eu também sei que, por exemplo, acho que a minha geração, a sua também, ela prefere bastante o presencial. Sim, sim. Mas essa geração ela já prefere o home office. Eu até consigo entender. Houve um momento em que eu realmente tinha um escritório, né? Mas eu sentia que a produtividade baixava quando eu fazia eles se deslocarem para lá. Sim, sim. Ou seja, e percebo também, a gente sabe que muitas vezes o que cansa realmente é o deslocamento, não é nem o trabalho em si. Isso. Como você consegue mensurar, como é que você consegue qualificar o trabalho que está sendo desenvolvido no ambiente daquele colaborador? Então, é algo bem interessante, porque hoje, depois da pandemia, a gente primeiro foi para um sistema da pandemia que foi 100% home office, depois tentou se voltar 100% presencial e novamente parece que o modelo mais interessante é o tal do híbrido, né? Onde você tem uma certa flexibilidade. A palavra flexibilidade ela é importante porque uma vez que eu estabeleço quais são os resultados que você deve gerar e eu te dou as condições para tal, se você vai fazer isso home office ou presencial, é o de menos. Se você vai levar 1, 2 ou 10 horas, também, entre aspas, é o de menos. Contanto que, novamente, está claro qual é o resultado, está claro qual é o prazo, está dadas as condições, claro que eu vou monitorar. Um grande problema que eu vejo é que os empresários ficam naquela coisa de querer controlar e achar que está presente e está produzindo. Isso é um ledo engano. Isso é o tal do presenteísmo. Quantas e quantas pessoas vão lá, se deslocam, né, realmente, né, naquele dia não estava bem, ela poderia ter ficado em casa por N razões, tá? E aí, não, porque eu tenho que bater ponto. Pô, bater ponto é preferível você ter ficado em O casa. chefe quer que eu vá, né? O chefe quer que eu vá. Eu preferia ter ficado em casa eventualmente num determinado dia e produzir lá, né? Portanto, que produza efetivamente, me entregue, novamente, entrega, resultado e acordo. Do que vir para cá para estar presente, de corpo presente e novamente ali não estar produzindo absolutamente nada. Ah, não, mas era um bom funcionário, ele é pontual, nunca faltou isso. Absolutamente não tem nada a ver uma coisa com outra. É o fato de você ser pontual e estar presente todos os dias é obrigação. Agora, novamente, entrega e resultados são outros 500. Então, como equalizar, como flexibilizar para que, na minha visão, um modelo híbrido, quando necessário, quando oportuno, vamos trabalhar em casa assim, novamente, tudo guiado pelas entregas. Você, como agente, você sabe que você tem as entregas para fazer, até porque tem uma, entre aspas, uma linha de produção. Sim. Se determinada, né, card, post, alguma coisa, vídeo não sair, isso vai impactar, né, um efeito dominó.
Então, tudo tem prazo e esse prazo tem que ser cumprido e respeitado. Agora, na hora que seja presencial ou home office, que isso não estiver sendo descumprido, aí a gente tem que voltar 10 casas no jogo, digamos assim, repactuar, dar uma nova chance, acompanhar e, claro, em último caso, demitir. Falando nisso, então, Lucas, dentro dessa questão do home office em si, como é que o empresário ele consegue, então, calcular a hora para poder ser paga, né? Quanto é que vale a hora daquele colaborador? E seria mais interessante você pagar um valor fixo mensal ou você pagar por demanda? Como a gente entra nessa decisão, né? Olha, aí é uma situação interessante. A primeira coisa que a gente tem que entender, e aí é um erro de grande parte do empresariado brasileiro, é ele de fato saber qual a produtividade do colaborador e da empresa dele. Tá? Isso aqui é extremamente importante, que com base nisso, ele vai entender se ele está em home office, mas a produtividade esperada é que ele faça 5 itens dentro do cronograma dele, tá? E ele está fazendo esses 5 itens, então tá tudo bem. Eu não preciso estar com ele presencial, porque eu tenho uma métrica que está me dizendo que mesmo ele em home office está conseguindo produzir bem para a empresa. Tá? O problema do empresário é que ele não tem muitas vezes essa métrica, ele fica muito no achismo. Então ele acha que o funcionário quando está em casa está de perna para o ar, né? Não está produzindo o quanto que ele deveria. Agora, com base no quê? Com base em nada. Vozes da Com minha base em cabeça. vozes da cabeça dele. Eu concordo quando o Adriano fala que o modelo híbrido eu acho mais interessante, por um outro ponto. Se eu deixo você só em casa, trabalhando ali na frente do computador, por assim dizer, eu reduzo muito o quesito de sociabilidade. Interação, Eu reduzo discussão, inteligência exatamente coletiva, fica uma que inteligência mais isso é individualizada. Sim, importante. sim, sim. Muitas vezes você está ali desenvolvendo um trabalho com o pessoal e na mesa, na discussão, na sala do lado, você tem uma Perfeito, ideia. Você perfeito. vai ali, Adriano, bicho, Dá uma olhada aqui dá nesse uma olhada, me material, o que que você explica isso. É acha? diferente você chegar, Adriano, vamos fazer um call para poder falar dessa. Não, você perdeu aí tempo. Né? O Adriano para falar, bicho, call é uma reunião, eu não quero uma reunião agora. Mas a pessoa chegar e falar numa hora de um cafezinho, você, Adriano, o que é que você achou disso? Gera uma outra forma de produtividade que tem que ser também aceita. Então eu acho que o regime híbrido é o melhor para a ocasião atual. Tem empresários que hoje já retrocederam e estão trazendo todos os seus funcionários para o regime presencial. Por quê? Pensando também muito nessa troca, no desenvolvimento dessa habilidade coletiva, que ela dá bons ganhos mesmo. Tá? E também tem uma outra situação que a gente sempre fala, Adriano, que é aquele conceito de quem não é visto não é lembrado. Tá? Então, quando você fica muito distante da sua empresa, muitas vezes você pode estar até produzindo bem, mas Se a desconecta da hierarquia cultura. exatamente muda, né? E aí, muitas vezes, uma promoção, um desenvolvimento, um curso, uma outra lógica, ela é perdida ou ela não é oferecida porque você começa a ter essa desconexão da empresa. É como se você fosse uma entidade à parte produzindo por um trabalho. Baseado nisso, vem a sua pergunta quando você fala, é melhor eu pagar então por produção? Na teoria, sim. Tá? A nossa legislação trabalhista é que ainda é um pouco contra isso daí. Tá? E aí eu contrato o funcionário em si para fazer determinadas proteções sociais que em determinados momentos, em determinadas épocas, eu acredito que eram muito boas. Hoje a gente tem que revisar alguns desses conceitos, na minha opinião. Então, você pagar pela produção, pela produtividade, é o mais interessante. Tá? Eita, a gente está aqui no restaurante, por exemplo, tomando caldinho de feijão. Tá? Qual é a receita disso daqui? Como que tem que ser feito? Tem que ficar pronto até que horas? Quantos litros que eu tenho que fazer? Como e tem que atender a quem? Eita, Lucas, quer dizer que a pessoa nunca pode errar na receita? Pode, tá? Mas a gente tem que dar um desconto. Ela pode errar uma vez, duas, pode ficar mais ralo, pode ficar mais grosso, pode... Beleza, mas ela tem um determinado padrão e tem uma determinada produção, Processo, né? processo Na parte para de processo. produzir isso daqui. Processo de qualidade. Olha, se eu contrato você para fazer 100 litros de caldinho por dia, eu tenho uma métrica de produtividade. Se você fez 98, por quê?
Se você fez 102, Também quero por saber. quê? Né? Não é porque eu fiz mais, não, porque tem que ficar no padrão para fazer 100. Se fez 102, pode ser que esteja muita água e foi muito ralo. Você fez 98, quer dizer que está muito grosso. Como é que eu vou identificar? Tenho que ter esses parâmetros, Flávia. Então isso é muito importante para você decidir como remunerar o funcionário. Flavinha, tem duas coisas que eu lembrei aqui importantes. Uma, vou até conectar com a parte de processo, né? Vou falar daqui a pouco, mas uma coisa que a gente voltando à discussão do home office ou não, tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, a natureza da atividade, né? Há determinadas atividades que elas requerem, de fato, como o Lucas falou, uma interação para que haja uma produtividade maior, até um desenvolvimento melhor. Isso é uma coisa, a natureza da atividade. Há outras atividades não, que ela é mais analítica, é um relatório, alguma coisa que vai exigir mais concentração, mais, né? Então, e a outra, então, a natureza da atividade e o perfil comportamental de cada um. Isso é outra coisa, detalhe. Então, tem pessoas que são mais analíticas, né, são mais de perfil mais analítico e planejador, ela precisa de mais concentração, de um ambiente mais isolado, mais tranquilo, que talvez ela encontre em casa e não encontre na empresa, né? E o outro lado é verdadeiro. Tem pessoas que são extremamente comunicativas, sociáveis, que ela rende melhor estando em conjunto. E se eu botar essa pessoa em casa, ela vai baixar a produtividade, porque ela perdeu justamente aquilo que para ela é um grande combustível. Então, natureza da atividade por um lado e perfil comportamental, eu tenho que juntar essas duas coisas. E aí eu pergunto, qual é o melhor ambiente? Ou presencial ou home office. Eu, particularmente, Adriano, tenho um perfil mais, né, analítico, eu preciso de concentração. Eu tenho que estar com muitas pessoas, me tira muita concentração. Então, para determinadas atividades que eu preciso fazer um relatório, estudar alguma coisa, eu tenho que ter um ambiente mais, né, controlado possível, que pode ser em casa ou não. Às vezes até o ambiente familiar não favorece. Pode Inclusive, ser, pode de ser. repente, o ambiente de trabalho normal, eu tenho uma salinha, vou para lá, porque ali eu consigo me concentrar. Então, veja, né, novamente, é uma quantidade de variáveis que a gente tem que ponderar um a um. Tá? Então, são um ponto. E para fechar aquilo que o Lucas estava falando em relação à produtividade, aí entra a questão dos processos de trabalho. A gente falou muito de pessoas, eu queria só enfatizar agora um pouco a questão dos processos, porque o processo, a definição de um fluxograma, de um procedimento operacional padrão, de uma ficha técnica, né, de uma cartilha, por assim dizer, para chegar no padrão, isso é vital. Porque senão, eu colocar só uma pessoa muito competente para fazer um caldinho de feijão, ela vai fazer da cabeça dela. Segundo a receita dela, segundo o Segundo entendimento que a avó dela. dela ensinou, né? Por aí vai. E aí o cliente que vai chegar aqui vai tomar uma vez um caldinho do jeito, depois vai, né, feito por ela, para essa pessoa. Depois vem foi outra avó que ensinou. outra avó. E aí vira, cara, que referência é essa? Cada vez que eu vou lá é um jeito diferente. Então, eu tenho um padrão de qualidade, né, definido, juntamente com pessoas competentes. Essa é a química perfeita para eu ter, inclusive, uma expansão e, quiçá, virar uma franquia, que é a base de qualquer franquia, de qualquer empresa. Pois é, mas dentro desse mecanismo aí, né, a gente falou sobre como remunerar os colaboradores. Mas aí como eu posso precificar esse serviço? Como é Olha, que eu passo isso para o cliente? aí é justamente Porque isso. quando a gente se trata de produto, desculpa, mas quando a gente se trata de produto, eu vejo que é muito mais fácil da gente precificar. É, Quando a gente está falando sobre o valor do meu trabalho, da minha mão de obra, da minha criatividade, aí as coisas pesam. Porque é engraçado que normalmente as pessoas não pedem desconto, até pedem, mas não é tão comum assim, você pedir desconto nos produtos. Mas em serviço parece que é regra, né? As pessoas colocarem preço no serviço dos outros. Então, como precificar da melhor forma? olha, aí depende muito. Então você falou muito bem. Primeira coisa, se eu estou precificando para venda sendo um produto. Estou aqui tomando o caldinho, enquanto a gente está aqui no podcast, vocês estão mais comedidos, não estão comendo como eu, não é? Mas aqui eu vou ter, então, uma receita base. Coloquei o feijão, coloquei os temperos, coloquei o torresmo, botei o ovinho de codorna, joguei a cebolinha. Tenho aqui o meu custo na mercadoria a ser vendida, tá? Fiz a minha produção base. Lucas, o copinho deu aqui de custo R$2 em termos de produto. Não estou utilizando o copo, não estou utilizando a colher, não estou utilizando o que a gente vai lavar, não estou colocando papel, mas enfim. Vou vender por quanto? Você vai aplicar uma margem, vai ter uma ideia de quanto que você vai vender por mês, vai colocar isso dentro do seu ponto de equilíbrio e vai ver se esse valor ele é suficiente ou não para pagar todas as suas contas, tá? Então coloquei aqui um produto. Mesma coisa vai servir se eu estiver dentro de uma indústria, mesma coisa se eu estou comprando para vender, né? Peguei esse celular aqui, comprei por X, estou vendendo ele por Y. Serviços têm uma particularidade, porque em grande parte ele se torna intangível. Em grande parte, eu não coloco todos, tá? Por exemplo, você vai num serviço médico que seja de maior urgência,
O preço você está pagando ali o valor que for. Você vai no serviço odontológico de maior urgência, fisioterapêutico de maior urgência, você está pagando o serviço que for. Pressão de tempo é uma É uma variável que a gente tem. Mas, no geral, quando a gente está falando de criatividade, que é o seu caso, quando a gente vai para um ativo que é intangível, né? O meu cliente, ele não percebe o valor de uma maneira tão fácil. Quem é que tem que construir essa percepção de valor? Então, é a sua marca com o passar do tempo. É muito normal, isso que a gente fala. Lucas, me formei agora, vou conseguir fechar um contrato de assessoria de imprensa de R$10.000 por mês? Não. Não, por quê? Porque você se formou agora. Pode ser que com 5 anos você não consiga ainda. Pode ser que com 5 anos de mercado ainda não. Pode ser que com 8 anos de mercado ainda não. Mas você também não fecha hoje mais um contrato por R$500. Né? Por quê? Porque você está consolidando a sua trajetória. Tem uma história para Isso contar. daí, ele vai valorizar o seu preço. Então, isso é muito importante também para a gente. Tá? Então, quando você vai montar o serviço, você fica pensando, Lucas, é caro ou é barato? Eu estou cobrando aqui R$2.000 para fazer isso. O cliente vai achar que é caro. Mas qual o resultado que você está pretendendo gerar para ele? É isso que ele tem que ver. Tangibilizar isso aí. Para que ele entenda que contratando o seu serviço, contratando o serviço do Adriano, contratando o meu serviço, ele vai ter um ganho direto ou indireto. E baseado no retorno disso daí, ele vai falar, poxa, eu acredito que é um valor justo, poderia ser até mais caro do que isso que eu estou pagando. Tem muito a ver com a percepção de valor. Aí a percepção de valor ela é muito única. Então, nós já tivemos situações de estar, de fato, vendendo um serviço que, para aquele empresário, ele fez um orçamento natural com outros prestadores e que, apesar de mais caro, ele decide comprar, porque ele identificou uma percepção de valor, identificou uma metodologia, ele foi com um jeito, e aí é uma coisa subjetiva e não tem como, né, ser tão objetivo. Então, paciência. Tudo depende de como você literalmente vende o seu produto. Vamos entrar em vendas agora, que essa é a área do Alex, mas enfim, é como ele percebe o valor ou não. Se ele te enxergar como mais uma commodity, de fato ele vai em preço e não quer nem saber. Mas se ele vê que de fato você conseguiu vender e mostrar os resultados, o ganho que ele pode ter por um lado, ou deixar de perder por outro, que é basicamente isso, né? Ou você está ganhando alguma coisa ou está parando de perder do outro lado. Basicamente é assim que a gente se move, né? Para qualquer coisa. Então essa percepção de valor e como é que você vende seu serviço é o grande diferencial para você de fato começar a escalar e colocar preço além do histórico que você já tem no mercado. Pois bem, rapazes, eu adorei estar aqui com vocês hoje, né? Aprendi bastante. Tenho aprendido bastante, inclusive na mentoria da Eleve. Se você é um micro ou um médio empreendedor, vocês deveriam considerar e muito fazer parte dessa mentoria. Eu tenho aprendido muito, eu tenho realmente levado o meu negócio para outro patamar e também até a minha mentabilidade como empresária. Né? A gente consegue perceber determinados mecanismos, determinados ângulos que a gente não enxergava antes, que através da mentoria, com 5 especialistas em 5 áreas diferentes e que são fundamentais, são tripés, na verdade, né? São base ali, pilares de todo o negócio. A gente consegue realmente enxergar o nosso próprio negócio por outro ângulo. Eu super recomendo. Foi um prazer estar com vocês aqui Muito hoje. bom, Flavinha. Obrigado. Foi uma estreia para mim, uma estreia para Lucas, né? E eu espero ser convidada mais vezes. Sem dúvida. Com toda certeza. Foi um bate-papo excelente aqui com você. Você é nota 10, Flávia. E para você que ficou conosco até aqui, um beijo, um abraço, até a próxima. E não esqueça, final de semana e durante a semana, o Divina Gula é o melhor local para você estar. Comida maravilhosa, traz as crianças que tem um parquinho incrível e eu agradeço muito a todo o espaço e por ele ceder também, trazer os petiscos maravilhosos que a gente encontra só aqui no Divina.